Graça e paz, irmãos. Amém? Você pode sentar. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Queremos iniciar nessa manhã alguns estudos sobre esse capítulo. São 40 versículos em que o tema central é a fé. E vamos falar sobre os heróis da fé, que são citados um a um aqui pelo escritor da carta aos Hebreus. São homens e mulheres que viveram pela fé e que são exemplos para mim e para você, exemplos para cada um de nós, para que nós tenhamos também uma fé viva, verdadeira, profunda, firmada na palavra de Deus. Amém? E nessa manhã nós vamos apenas introduzir esse capítulo e vamos falar, não ainda sobre os heróis da fé especificamente, mas vamos falar hoje sobre o que é a fé, que está definida aqui nos primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus. Vamos ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Irmãos, a carta aos Hebreus provavelmente foi escrita por um pastor ou líder daquela igreja para quem ele escreve essa carta. E, muito possivelmente, ele estava preso quando escreveu essa carta. Você vai ver no capítulo 13, se você olhar o versículo 18, o pastor que escreve a carta pede oração aos irmãos da igreja. Orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de em tudo portar-nos corretamente. Ele diz no versículo 19, e com instância vos exorto a que o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído, para que eu possa voltar até vocês. Então aquele pastor que escreve essa carta gloriosa aos Hebreus, não está junto com a sua igreja. Obviamente, se ele estivesse com a igreja, ele não precisava escrever uma carta, ele pregaria esse sermão, porque essa carta se assemelha a um sermão. E nós não sabemos quem foi o autor, porque diferente de outras cartas, em que no primeiro ou nos primeiros versículos há o nome do autor, essa carta ele já começa como que pregando esse sermão àqueles irmãos. E essa carta, irmãos, desde o primeiro capítulo, apresenta o Senhor Jesus como a revelação final de Deus, a revelação definitiva. E aqui no capítulo 11, que começamos a ler, ele cita uma lista de homens e mulheres que viveram pela fé no Senhor Jesus, que perseveraram crendo até o fim no Senhor Jesus, mesmo antes da manifestação de Jesus. Homens e mulheres que olhavam para a promessa antes dela ter sido cumprida. Eles já estavam olhando para frente, olhando para o futuro, vendo o invisível, que é exatamente a expressão que ele usa nos versículos que lemos aqui. A palavra fé, apenas nesse capítulo 24 é citada, aliás, apenas nesse capítulo 11, é citada 24 vezes.
Então fica claro que o tema central aqui é a fé no Senhor Jesus. Hoje, quando se fala em fé, alguns séculos ou milênios depois dessa carta ter sido escrita, há reações, sentimentos, pensamentos muito distintos. Quase todo mundo tem fé, não é assim? Para onde você olhar, as pessoas, não, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu tenho fé. Por exemplo, eles dizem, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Você já ouviu gente falando assim? Aliás, todo mundo gosta de dizer isso. Muitos acreditam que a fé é uma forma de alcançar proteção, de estar protegido, uma forma de realizar todos os seus sonhos. Com fé em Deus eu vou realizar todos os meus sonhos. Com fé em Deus eu vou conquistar todos os meus objetivos, as pessoas dizem. Um compositor da música popular brasileira cantou, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vocês se lembram? Assim ele fala de uma forma bem coloquial. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Você já deve ter ouvido esse refrãozinho. E a música toda ele fala sobre a fé. Uma fé que parece um amuleto. Uma canção evangélica diz, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. A gente ouvindo essas coisas, precisa refletir sobre o que é a fé bíblica, a fé que agrada a Deus, a fé sem a qual é impossível agradar a Deus. Será a fé um amuleto de proteção? Se eu tenho fé, eu estou protegido de todo o mal. Será a fé uma garantia de que tudo vai dar certo na minha vida, de que nada vai dar errado, sempre tudo vai acontecer da melhor maneira? Será a fé uma redoma de proteção que me livra de todos os males, de qualquer praga, de qualquer doença? Alguns dizem, por exemplo, que o crente não fica doente. Se você tiver fé, você não fica doente. Será que a fé me livra de qualquer derrota? Eu jamais tropeçarei, jamais cairei, porque eu tenho fé. Aliás, é o que diz essa canção, essa fé que te faz imbatível. Mas nós aprendemos aqui na carta aos Hebreus, que a fé que agrada a Deus, a verdadeira fé, é aquela que nos leva a obedecer a Deus, a viver para o Senhor Jesus, para cumprir os seus propósitos eternos. A fé que agrada a Deus desvia o nosso olhar daquilo que é terreno, daquilo que é fútil, daquilo que é passageiro e nos faz olhar firmemente para Jesus, que o escritor aos Hebreus aqui no capítulo 12, no versículo 2, chama de o autor e consumador da nossa fé. Então eu quero começar falando com você sobre a verdadeira fé. No capítulo 11, vários nomes são citados, todos do Antigo Testamento, como exemplos de fé para mim e para você. E antes disso, nós temos aqui uma definição do que é a fé verdadeira. Versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Na NVI está escrito que a fé é a certeza daquilo que esperamos, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que estamos esperando, que estamos vendo, não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Nós entendemos aqui, irmãos, que a fé reivindica as realidades invisíveis de Deus e de seus propósitos eternos, que vão muito além do que a mente humana é capaz de compreender. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que Deus é o centro e o fim da fé. Ele é a razão de nossa fé, mas Ele também é o final, é o objetivo da fé.
A fé nos leva a crer em Deus, mesmo sem qualquer evidência física. Você já viu Deus? Quem aí viu Deus? Ninguém o viu. Como é que você pode ter a certeza de que Ele existe? Como é que você pode ter a convicção de que Ele é real? De que Ele está ouvindo as nossas orações, como essa que fizemos há pouco? O fato de não haver evidências físicas, ou de nós nunca termos visto a Deus, que para alguns é razão suficiente para dizer, então Deus não existe. Pois é, tem muita coisa que você não viu, mas existe. Então esse pensamento não tem lógica alguma. Não, eu nunca vi Deus, então Deus não existe. A lógica não aprova esse pensamento. Muita coisa que você não viu, existe. Existem bilhões e trilhões de estrelas que você nunca viu, mas que existem. Existe um mundo microscópico, submicroscópico, que você nunca viu. Você já viu átomos? Você já viu as moléculas, os elétrons, os prótons, os nêutrons? Você já viu? Mas eles existem e a física comprova isso. A nossa fé, primeiramente, está fundamentada na revelação que Deus nos deixou por meio de sua palavra. Esse é o primeiro fundamento da fé. Por isso, não basta simplesmente dizer, eu tenho fé que tudo vai dar certo, se essa fé não está fundamentada na palavra de Deus, se essa fé não está alicerçada nas Escrituras Sagradas. É preciso crer, não apenas que Deus existe, mas é preciso crer nas verdades eternas, reveladas por Ele na sua palavra. Então, por exemplo, quando lemos esse versículo 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Se nós olharmos para a Escritura, porque quando isso foi escrito ainda não era Escritura, no sentido de não fazia parte do cânon sagrado. Correto? Quando Hebreus foi escrito, o cânon das Escrituras era apenas o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Mas quando lemos esse texto de Hebreus e olhamos para a Escritura, para o primeiro livro da Bíblia, então o escritor aos Hebreus diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E nós entendemos isso pela fé. Você estava lá quando o mundo foi criado? Logicamente, você não estava lá. Mas a Escritura nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, essa verdade de Hebreus é confirmada pela Escritura. Mas Hebreus diz que ele criou apenas pelo poder da sua palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 3, está escrito, disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim Deus vai criando o universo, com o poder da sua palavra. Isso para um ser humano que fala, se você disser haja luz, o que acontece? Nada. Nada acontece. Como somos limitados. A nossa palavra nem sempre tem tanto resultado. A palavra de alguns tem mais resultado, talvez por causa de sua patente, de sua posição. Mas muitas vezes nós falamos e nada acontece. Não é assim com o Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra dele é o que criou todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, a palavra diz. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, e que diz que Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra, naturalmente nós teremos que discordar de uma série de teorias científicas. Quando você olha para o que a ciência diz hoje, a ciência não está dizendo que Deus criou todas as coisas. A ciência está dizendo que tudo o que existe no universo se originou de uma grande explosão, que eles chamam de Big Bang. Uma grande explosão que aconteceu há bilhões e bilhões de anos atrás. E o tempo foi passando, e a temperatura foi se esfriando, porque era muito quente no princípio, quando houve essa grande explosão. E
chegou-se ao que nós temos hoje. A vida, milhões e milhões de espécies vivendo nesse planeta que nós chamamos de Terra, mas que na verdade tem mais água do que terra. Veja, será que dá para a gente crer nas duas coisas? Tem gente que tenta conciliar o que a Bíblia diz com o que os cientistas dizem. Eu sou cristão, mas eu creio na evolução. Será que dá para a gente crer nas duas coisas ao mesmo tempo? Cristãos evolucionistas ou evoteístas. Mas quando nós olhamos para o universo, irmãos, para esse planeta em que nós vivemos, nós vemos evidências muito claras de que ele foi criado, de que ele não surgiu de uma grande explosão. Aliás, se tudo começou com uma grande explosão, a gente precisaria descobrir o que foi que explodiu, porque se não existia nada antes da explosão. Você já viu nada explodir e virar tudo? Mas isso é o que a ciência afirma. Uma teoria científica. Não vamos chamar isso de ciência, porque não existe comprovação alguma do Big Bang. Apenas uma teoria científica. Porque a ciência é aquilo que pode ser observado e experimentado em laboratório. Então nós temos que admitir que a teoria do Big Bang, essa de que tudo aconteceu de uma grande explosão, também não tem comprovação científica. Agora, quando a gente olha para a criação de Deus, para esse planetinha que a gente vive, chamado planeta Terra. Você sabe que o nosso planeta executa constantemente um movimento de rotação, que é quando ele gira em torno do seu próprio eixo. A Terra está girando agora. Ela completa uma volta dessa a cada 24 horas. E por isso nós temos os dias e as noites. O entardecer, o escurecer, a noite, depois o amanhecer, que nós chamamos de nascer do sol, o pôr do sol. Na verdade, o sol não está girando em torno de nós. O contrário, a Terra executa um movimento de rotação em torno de si mesma e um movimento de translação em torno do sol. A rotação da Terra, o movimento que ela está executando agora, você não está percebendo. Você está percebendo que a Terra está girando, irmão? A ciência diz que a Terra gira em 1.674 km por hora em torno de si mesma, que é o movimento de rotação. 1.674 quilômetros. E por que é que você não está percebendo que a Terra está girando? Você está tranquilo, não precisa nem segurar no banco para não cair. Porque existem leis da física, como a lei da gravitação, a lei da gravidade, que faz com que você fique preso aqui na Terra, que você não saia e seja jogado no espaço enquanto a Terra está girando em torno de si mesma. Veja, nós temos também um movimento de translação. O movimento de translação é quando a Terra gira, assim como todos os outros planetas. Esse é o nosso sistema solar, com 8 planetas. O Sol é o centro do sistema solar. E os planetas giram em torno do Sol. Agora veja, a Terra é o terceiro planeta depois do Sol. Nesse movimento de girar em torno do Sol, a Terra demora 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. E assim nós temos os anos definidos. Quem foi que criou o tempo? A Bíblia diz, Deus. Ele criou os dias e as noites. Para isso a Terra precisa estar girando em torno de alguma coisa. Em torno do Sol, especificamente, que é a nossa estrela. Esse movimento, irmãos, ele ocorre na velocidade de 109 mil quilômetros por hora. 109 mil quilômetros por hora. Pra você ter uma ideia, um avião a jato aí dificilmente chega a 1000 quilômetros por hora. Isso que você usa para ir do Brasil, por exemplo, até Nova York. 900, 980 quilômetros por hora, dificilmente passa disso. Um avião supersônico não é nada diante dessa velocidade de 109 mil quilômetros por hora e você não sente nada. Porque existem leis que alguém criou, ou talvez sejam apenas por acaso, talvez o Big Bang tenha criado essas leis sem querer, que fazem que você fique aí tranquilamente sentado no banco, enquanto a Terra está viajando no espaço a velocidade de 109 mil quilômetros por hora. Agora, quando a gente olha um pouquinho para esses outros planetas, Saturno, por exemplo, aquele planeta belíssimo, cercado por anéis, Saturno é apenas 800 vezes maior do que o planeta Terra. Você achava que o seu planeta era grande? Como a Terra é grande, né? A gente mal consegue sair, andar a pé, a gente mal consegue sair de dentro da cidade e já está cansado. Saturno é 800 vezes maior do que a Terra. Mas Saturno não é o maior planeta do sistema solar, que é Júpiter.
Júpiter é 1.300 vezes maior do que o nosso planetinha. Às vezes a gente se acha tão importante, tão grande. Nossa, eu sou a pessoa mais importante dessa cidade. O que é essa cidade diante do universo? O que é o nosso planeta diante do universo criado por Deus? Diante dessa imensidão. Mas se você olhar então para o Sol, que é o centro do sistema solar, irmão. Você tem ideia de quantas vezes o Sol é maior do que a Terra? Quando a gente vê, dá a impressão que ele é menor que a Terra, não parece? Parece tão pequenininho assim, a gente olha. E quando ele está se pondo, então, mas como é pequenininho esse Sol? O Sol é apenas 1.300.000 vezes maior do que o nosso planeta. E a Bíblia diz que Deus é grande. Quão grande Ele é? Maior do que tudo que Ele fez. Maior do que toda a criação. Uma grande explosão de nada poderia formar tudo isso e fazer com que esses planetas viajassem a milhares e milhares de quilômetros constantemente, cada um na sua órbita, sem sair, sem invadir uma órbita do outro. Você imaginou o que aconteceria se Saturno se chocasse com a Terra? O que seria da Terra, se Saturno é 800 vezes maior que a Terra? O que aconteceria se Júpiter se chocasse com a Terra? Mas isso nunca aconteceu e nunca acontecerá. Porque existe um Deus que não apenas criou todas as coisas, mas que controla o universo. Um Deus todo-poderoso. Sabe qual é a distância daqui até o Sol? 150 milhões de quilômetros. Uau! E mesmo assim você fica com calor? A 150 milhões de quilômetros do Sol. Deus criou o Sol para aquecer o nosso sistema solar. Sem a iluminação do Sol, as plantas não realizariam a fotossíntese. Você não teria nada para comer. Nenhum ser sobreviveria sobre a terra. Todos nós precisamos do sol para viver. E você sabe qual é a temperatura na superfície do sol? Lá na beiradinha dele. 5.500 graus Celsius. Agora, se você for para o núcleo do sol, a temperatura é de 15 milhões de graus Celsius. Mas aqui, nós estamos exatamente num lugar onde a temperatura fica em torno de 30, 33, 34 graus. Tudo foi projetado especialmente para que nós pudéssemos viver nesse planeta. Mas a verdade é que os raios solares, os raios ultravioletas do Sol, nos matariam, irmãos. Aí, o Big Bang colocou em volta do planeta Terra inteiro uma camada de proteção chamada camada de ozônio. Esse Big Bang é um gênio? Já parou para pensar? Como ele é inteligente. Tudo por acaso, tudo sem querer. Afinal, foi apenas uma explosão. E nós estamos protegidos, porque se você ficasse alguns minutos, por exemplo, em Vênus, aqui do lado da Terra, volta para o sistema solar. Olha lá, nós temos o Sol. Depois nós temos Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Depois temos Vênus e depois a Terra. Você vê que a Terra é o único planeta azul. Porque, aliás, aqui na Terra tem algo chamado água. Será que é coincidência? Quem aqui precisa de água para viver? Você gosta de água? O seu corpo é formado mais de água do que de qualquer outra coisa. Sem água você não viveria. E aí, vai para Vênus. Você vai morrer. Mas você não precisa nem morrer de sede em Vênus, porque a temperatura na superfície de Vênus é de 460 graus Celsius. E se a Terra tivesse ficado no lugar de Vênus? Você não existiria, a vida não existiria. Mas se você pegar o outro planeta que vem depois da Terra, Mercúrio, Vênus, Terra, depois nós temos Marte. Os cientistas são loucos para explorar Marte. Vamos para Marte, vamos morar em Marte, vamos levar gente para morar lá, porque a Terra está ficando muito cheia de gente. Está muito difícil, está muito poluída. A temperatura média em Marte, durante o inverno, é de 125 graus, abaixo de zero. Será que dá para viver? Na Terra não existem temperaturas extremas como essa. Nem tão quentes, nem tão geladas. Parece que esse planetinha, tão pequenininho, foi colocado aqui especialmente para que nós pudéssemos viver nele. Você já parou para pensar nisso? Será que tudo isso é coincidência? Se nós morássemos em Netuno, o último planeta do sistema solar, lindo, né? Puxa, vamos morar nesse planeta, olha que coisa linda. Netuno, a temperatura média durante o ano todo lá é de 210 graus, abaixo de zero.
Então, se você não gosta de frio, não recomendo para você passar férias em Netuno. A única vantagem de morar em Netuno é que você ia se sentir muito jovem. Jovem demais. Porque Netuno, para dar uma volta em torno do Sol, ele demora aproximadamente 165 anos. O que para nós demora 365 dias, um ano terrestre. Um ano de Netuno, que é uma volta, o movimento de translação de Netuno, dura 165 anos. Lá todo mundo ia morrer jovem. Você não ia completar nem um ano de idade. Então nós percebemos que nesse conjunto de 8 planetas, nós estamos, na verdade, num lugar muito especial. Um lugar que foi milimetricamente pensado, projetado, criado para que você estivesse aqui. Então, ainda que a pessoa não, eu não creio que a Bíblia é a revelação de Deus. E quando você olha para o universo, e quando você olha para esse planeta, para todas as condições criadas especificamente para a nossa vida, Júpiter é muito grande. Vamos morar em Júpiter quando a população da Terra ficar assim, impossível de viver aqui, de tanta gente, já são mais de 7 bilhões e meio de habitantes, daqui a pouco vamos chegar a 8 bilhões. Mas veja, irmãos, em Júpiter, nós temos uma radiação um pouco grande. A radiação no planeta Terra, ela é de 0,39 rads. Rads é a unidade de medida para radiação. 0,39 em todo o planeta Terra. Você vive numa boa. Você teve algum problema já com radiação? Não, né? A radiação no planeta Júpiter é de 20 milhões de rads. Quando os cientistas mandaram as primeiras sondas da NASA para Júpiter, as sondas são feitas de material ultra resistente. Automaticamente, quando elas entraram na atmosfera de Júpiter, elas foram despedaçadas, destruídas, por causa da radiação, por causa da altíssima pressão de Júpiter. E a Bíblia diz, a terra Deus deu aos filhos dos homens. Tudo foi criado por Ele. E Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. É isso que o livro de Gênesis nos revela. A Bíblia nos fala sobre um Deus grande e todo-poderoso, que criou todas as coisas com perfeição. Existe algo no universo que os cientistas chamam de a fina sintonia do universo. Existem pelo menos 15 leis físicas que são chamadas de constantes universais. O universo só existe por causa dessas leis. Senão os planetas, as estrelas iam se chocar umas com as outras, tudo ia se desintegrar, seria um caos absoluto. Mas o que a gente olha para o universo não é o caos, é algo organizado. Será que algo organizado surge depois de uma explosão? Seu quarto está uma bagunça, joga uma bomba lá, explode, vai ficar um quarto muito organizado depois da explosão. Não, ele vai ficar pior ainda, vai ficar destruído além de desorganizado. Essa é a verdade. Portanto, a nossa fé também pode ser confirmada pela criação, por aquilo que Deus fez. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, temos esse versículo aí. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A que homens ele se refere? Aqueles que não reconhecem a Deus na criação. Aqueles que são incapazes de dar glória a Deus. E são capazes de dizer, não, nós somos apenas um macaco evoluído. Nós éramos há muitos bilhões de anos atrás uma ameba. Você era uma ameba. Dá uma olhada para a pessoa ao seu lado, veja se ela se parece com uma ameba. A ameba é um organismo de uma célula só, unicelular. O ser humano tem cerca de 30 trilhões de células. Você é apenas 30 trilhões de vezes mais complexo do que uma ameba. Porque você não veio da ameba. Você foi criado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que nos fez, para o louvor da sua glória. Por isso, irmãos, eu digo que é preciso mais fé para ser ateu, para acreditar que tudo isso aqui é fruto de uma grande explosão, do que para crer em Deus. Não é difícil crer em Deus quando você olha da janela do seu quarto e vê aquele sol nascendo de manhã. Quando você contempla as maravilhas da criação de Deus.
Você sabia que enquanto você está sentado aqui ouvindo essa mensagem, em apenas alguns minutos, milhões e milhões de células do seu corpo já morreram e milhões de outras já nasceram, e o seu tecido epitelial está sendo renovado, os órgãos do seu corpo estão se renovando. Deus fez tudo de maneira espetacular. Isso não é obra do acaso, isso é obra de Deus, um Deus vivo e verdadeiro, um Deus santo. E além de tudo isso, nós temos também a testificação do Espírito Santo. A Bíblia diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A nossa fé não é uma fé cega, não é uma fé tola, uma fé de gente simplista que não analisou, que não olhou para o mundo. Pelo contrário, quanto mais nós olhamos para o mundo, quanto mais nós olhamos para a criação, para o universo, quanto mais a ciência avança, mais nós percebemos que somos pequenos diante de um universo imenso de bilhões e bilhões de anos-luz de extensão, que não poderia estar aí por acaso. Se somos filhos de Deus, se temos o Espírito de Deus habitando em nós, e Ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos, então nós cremos na palavra de Deus, nós cremos nas promessas do nosso Pai, nós cremos em nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não tinha uma fé cega, não tinha uma fé irracional. Pelo contrário, ele disse em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, porque eu sei em quem eu tenho crido, e você também pode saber. Não é uma fé, é apenas uma tradição religiosa. Não, isso não pode fazer nada por ninguém, a tradição religiosa, não pode fazer nada por você. Mas a fé verdadeira é essa, e é essa que a palavra nos apresenta, uma fé viva, uma fé que é centrada no Senhor Jesus. É dessa fé que o escritor aos Hebreus está falando. Em segundo lugar, fé é confiança absoluta em Deus. Irmãos, a fé implica em confiança total e absoluta nos atos de salvação revelados por nosso Deus. Crer em Deus significa também crer em seus atributos, em quem Ele é, no seu poder, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua justiça, na sua santidade, na sua fidelidade, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, que é a causa de nós estarmos vivos aqui nessa manhã. E não há como crer e não confiar. Se você crê em um Deus tão grande, que apenas com sua palavra criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como é que você não vai confiar nele? Portanto, a fé me leva a confiar absolutamente no Senhor. E a fé me leva a não confiar em mim mesmo. Como assim? Veja o que a palavra diz: confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Não é para você se apoiar no seu próprio entendimento. Não. Pare de confiar em você mesmo, porque você vai errar, porque você vai falhar. A fé que me faz confiar plenamente em Deus também me faz não confiar em mim mesmo. As duas coisas não são possíveis ao mesmo tempo. Ou você confia plenamente em Deus, ou em você. Em quem é que você confia? Jeremias diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Tem gente que fala: olha, aqui você tem que ouvir a voz do seu coração. Você tem que seguir a voz do seu coração. Errado. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença, aqui ele está falando do pecado, é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17, 9. Mas a fé me leva a não confiar, não apenas em mim, mas a não confiar no homem mortal, na humanidade mortal e pecadora. Assim diz o Senhor, Jeremias no mesmo capítulo 17,
Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quando você achar que você pode tudo, como estão dizendo por aí, não, você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser. Isso é uma tolice sem precedentes. Você pode ser o que você quiser? Então vamos ver, sai voando aí. Vamos lá. Então acho que você não pode ser o que você quiser. Aliás, isso é o que diz a ideologia de gênero, você pode ser o que você quiser. Não, você acha que nasceu homem, não, mas você quer ser mulher, você pode ser mulher. Isso é um engodo, isso é uma bobagem, uma mentira. Isso é uma questão de DNA, o seu sexo está definido no seu DNA e foi definido por Deus. Você não pode ser o que você quiser. Você pode ser quando muito o que Deus quiser que você seja. A fé me leva a não confiar no homem mortal. A fé me leva a não confiar nos recursos humanos. Porque tem gente que está fiado, confiado, firmado nos seus recursos. Eu estou tranquilo. Como dizia aquele homem, eu vou derrubar esses celeiros, eu vou construir outros maiores. E vou dizer para minha alma, alma descansa, come, bebe, aproveita a vida. Veja, o salmista diz no Salmo 49, eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas. Tolice. Mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo. E ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Ele tem muitas riquezas, ele tem muitos bens. Pois pague com suas riquezas o preço da sua salvação. Pague para viver eternamente. Você pode fazer isso? Aí ele diz, os sábios que o mundo chama de sábios, os eruditos, os entendidos, os estudados, aqueles que nos fazem parecer assim tão pequenos diante deles. Os sábios no fim morrerão, como os tolos e os ignorantes que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Se você confia nos seus bens, nos seus recursos, na sua sabedoria, seu futuro será triste. E a fé me leva a confiar única e plenamente em Deus. Só nele a esperança, só nele a salvação, só nele a perdão, só nele a socorro em tempo oportuno, só nele a misericórdia, só nele a vida. Mas bendito é o homem, de Jeremias, no mesmo capítulo 17, depois de falar como é enganoso o coração do homem, ele diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E o salmista diz no Salmo 20, alguns confiam em carros e outros em cavalos. Era o que existia de mais poderoso na época para uma batalha, os carros e os cavalos. Quem tinha cavalos na batalha estava em grande vantagem contra quem estava lutando a pé. Quem tinha carros então, puxados por 2, 4 ou 6 cavalos, tinha uma grande vantagem, com certeza vai ganhar a guerra. Mas o salmista disse, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. A fé nos faz confiar única e exclusivamente no Senhor Jesus. Eis que Deus é a minha salvação. Sabe por que nós confiamos, irmãos? Porque nós não temos todas as respostas, mas Ele tem. Por isso que Paulo diz lá em Romanos no capítulo 11, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus em quem nós cremos, em quem está firmada a nossa fé.
Não é num Deus que foi criado pelos homens. Não é num Deus que foi feito por mãos de homens, com barro, com madeira, com pedras preciosas. Não, mas é o Deus que fez os homens. Eu confio em Deus porque os homens podem falhar, e vão falhar, e já falharam, e continuam falhando. Mas Deus nunca, jamais falhou, e jamais falhará. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, está escrito: Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Deus nunca vai falhar com você, nem com ninguém. Ele não comete erros, Ele é justo. O justo juiz. Deus não só nunca vai falhar, como nunca vai enganar você, como muitas vezes as pessoas fazem, como muitas vezes nós fazemos com os nossos semelhantes. Porque está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O que você acha? Qual é a resposta para isso? Será que alguma vez Ele disse e não cumpriu? Ah, mas tem gente que está... Não, mas Deus me prometeu uma coisa e não fez. Não, então não foi Deus que prometeu. Talvez alguém tenha prometido em nome de Deus. Temos que tomar cuidado com as profetadas, as revelações que não vêm de Deus. Nós vemos às vezes pessoas frustradas porque ouviram. Por exemplo, a minha esposa, coitada, recebeu uma profecia que ia casar com um fazendeiro, alguns anos atrás. Então, a menos que algum dia eu vire fazendeiro, que eu acho pouco provável, porque nem de fazenda eu gosto. Então, se ela cresce naquilo, graças a Deus que ela não acreditou. Senão, quando ela me conhecesse, não vou casar. Não vou casar com você, porque Deus falou que eu vou casar com um fazendeiro. Deus não falou nada. Quando algo não se cumpriu, não foi Deus quem disse. Cuidado com as profecias. O que você precisa é ouvir a palavra de Deus. Essa não falha. Essa é a maior profecia, infalível, eterna, imutável. Porque seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Aleluia. Os recursos do homem são limitados. Por isso não vale a pena crer, colocar a nossa fé no homem. Mas os recursos divinos são ilimitados. Nosso Deus não tem limites. Veja, Jesus disse, chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder, toda a autoridade pertence a Jesus. Isaías no capítulo 43, o próprio Deus, falando pela boca do profeta, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus pergunta. Quem é que pode impedir? Você pode? O presidente da república pode? O homem mais rico do mundo pode? O homem mais rico do mundo só está vivo agora porque Deus quer que ele esteja, senão ele já estaria morto. Nem todos os seus bilhões de dólares poderiam salvá-lo se Deus dissesse: chega, acabou. Presidente dos Estados Unidos só é o presidente dos Estados Unidos até o momento em que Deus disser que ele é. Assim aprendeu Nabucodonosor, quando ele se achava muito grande, muito próspero, muito poderoso. Vocês se lembram? Sabe o que Deus fez com ele? Colocou ele para pastar durante 7 anos, ele foi comer capim. Só isso. Então você é o cara? Então vai comer capim. Vai ser como um animal. A Bíblia diz que os pelos, a barba, o cabelo, as suas unhas cresceram, ele se parecia com um animal. Mas depois, vamos ler esse texto, não estava programado aqui, mas eu quero ler rapidamente esse texto com você. Lá no livro de Daniel, no capítulo de número 4. Veja, Daniel capítulo 4, versículo 29. Ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real da Babilônia, Nabucodonosor olhando para aquele palácio grandioso, majestoso,
Que palácio, que glória! Eu sou o rei do maior império da terra. E de fato era. Versículo 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Eu construí, eu edifiquei para a minha força, para a minha glória. Nabucodonosor dizia. Veja o versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. Nabucodonosor estava falando essas palavras, quando uma voz veio do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Você acha que você é muita coisa? É? E serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Ele dá o reino a quem ele quiser. Ele usa quem ele quiser, e coloca na posição que ele quiser. Versículo 33. Na mesma hora, está escrito isso aí na sua Bíblia? Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. E foi expulso do meio dos homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. E assim ele ficou durante 7 anos, comendo capim. O rei do maior império da terra. Talvez um dos maiores impérios que já existiram na história da humanidade. Versículo 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei aos céus meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra, veja, todos os moradores da terra, isso inclui a mim e a você, são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tipo assim, Deus, não, Deus, o que você está fazendo, Deus? Não é assim não, Deus. No mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor. Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Nós confiamos em Deus, nós cremos nesse Deus, porque os recursos dos homens são muito limitados. São pequenos, são passageiros, são ínfimos, mas os recursos do nosso Deus são ilimitados. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, não em umas, mas em todas as suas promessas. Aleluia. Próximo versículo. Lembrem-se, Deus diz em Isaías mais uma vez, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Deus faz tudo o que lhe agrada. Você não precisa estar preocupado. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo na sua vida. Ele sabe qual é o objetivo dele na sua vida. Talvez você não saiba, mas ele sabe. Portanto, a fé nos faz confiar plena e absolutamente nele. Porque ele é Deus. Só por isso. Só isso. Não precisa saber mais nada. Basta saber que ele e só ele é Deus. Irmãos, em terceiro lugar, a fé é a ação.
Fé é ação baseada na certeza. Isso nós aprendemos aqui em Hebreus, no capítulo 11. A natureza da fé leva a um envolvimento profundo nesse mundo que nós vivemos, no mundo histórico. Não ao isolamento, à fuga, não a uma vida isolada para meditação. Vocês se lembram daqueles... Haviam locais na Idade Média, principalmente, hoje ainda existem, mas são bem menos. Mas na Idade Média, muita gente... eu tenho fé em Deus, então eu vou me retirar desse mundo e vou me isolar. Você se lembra disso? Os mosteiros. Alguns faziam votos de isolamento, e essas pessoas não podiam nunca mais ver ninguém, ficavam isoladas numa cela escura. Onde foi que Deus mandou alguém fazer isso? Quando foi? A fé nos leva a viver nesse mundo para a glória de Deus, não a nos isolarmos. A fé é sempre respondida com uma ação, porque eu creio, eu vou agir pela fé, eu vou viver pela fé. Não com mera religiosidade, meditação, contemplação, liturgias, rituais, religiosidades. A fé verdadeira leva à ação, leva a viver pela fé, sempre baseada na certeza de que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Tiago diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Ou seja, a fé me leva a agir. Obras significa ação, atitudes de fé, atitudes coerentes, condizentes, recorrentes da minha fé. Não é verdade? É a isso que a fé leva. Nos leva a agir, a viver pela fé. Portanto, fé é ação. Veja, alguns verbos nesse capítulo. Nós não lemos hoje todo o capítulo, quero que você faça isso em casa. Leia todo o capítulo 11, porque nos próximos domingos nós vamos meditar e estudar o restante desse capítulo. Vale a pena você ler todo o capítulo 11. Aliás, leia até o final, capítulo 11 até o final de Hebreus. Alguns verbos nesse capítulo demonstram as ações que resultam da fé, porque verbo é ação. Verbo exprime algo que está sendo feito, executado. Veja, pela fé, o escritor diz, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Ofereceu, verbo, ação. Pela fé, Enoque agradou a Deus. A fé me leva a agir como Abel agiu, como Enoque agiu. Pela fé, Noé construiu, verbo, construiu uma arca. Pela fé, Abraão obedeceu, verbo, obedeceu a Deus quando foi chamado. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque como sacrifício quando foi provado. Pela fé, Sara, esposa de Abraão, considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Todas essas expressões, esses verbos estão aqui no capítulo 11. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Moisés recusou, verbo. Às vezes esse verbo leva a fazer algo no sentido negativo, a negar algo, por causa da fé. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um tempo experimentar os prazeres do pecado. Pela fé, está escrito, Moisés celebrou a Páscoa, ainda no Egito. Como é que nós vamos celebrar alguma coisa que nós somos escravos? Pela fé ele celebrou a Páscoa. Foi a última. A primeira e última em território egípcio. Todas as outras foram celebradas em liberdade. Pela fé os israelitas, está escrito, atravessaram o Mar Vermelho. A fé os levou a agir. Pela fé os muros de Jericó caíram. Pela fé a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Você percebeu os verbos? Cada um desses nomes agiram pela fé, cada um deles. Agora eu quero ler com você, ainda no capítulo 11, versículo 32. Abra sua Bíblia, Hebreus 11, 32. Vamos ler rapidamente. Veja. Tudo isso, irmãos, pela fé. O escritor aqui diz, que mais direi?
Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, veja a ação, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam a fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E ele termina dizendo: o mundo não era digno deles. O testemunho, por causa da fé desses homens e por causa das ações que eles executaram devido à sua fé, o testemunho da Bíblia sobre esses homens é o seguinte: o mundo não era digno deles. Eles estavam acima da mediocridade, acima do padrão desse mundo. Viver pela fé, irmãos, é viver acima dos padrões que esse mundo estabelece, é viver de acordo com os padrões eternos de Deus, é viver para a glória de Deus. A fé agrada a Deus. O escritor diz isso com toda clareza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com fé, eu agrado a Deus. Pela fé, eu posso agradar a Deus. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Muitas pessoas falam que creem em Deus, quase todo mundo crê em Deus. O Brasil tem um número muito pequeno de ateus. Mas quantos vivem para agradar a Deus? Quantos querem agradar a Deus? Quantos se aproximam dEle com fé? Nós precisamos nos aproximar de Deus com fé verdadeira, plena e inabalável. O capítulo anterior, capítulo 10, versículo 19, ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, o caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha o versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, assim que nós precisamos nos aproximar de Deus, em inteira certeza de fé, com convicção. Não ore duvidando, ore crendo. Não leia a palavra de Deus duvidando do que você está lendo, leia crendo. É assim que nós devemos nos aproximar de Deus. Versículo 23, e retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. A nossa confiança tem que ser inabalável. Nós precisamos viver essa fé, nós precisamos ter essa fé em cada um dos dias desse ano, meus irmãos. Esse é o nosso desafio, esse é o meu desafio, é o seu desafio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11:5 está escrito que Enoque agradou a Deus. Mas como é que ele fez isso? A história de Enoque está lá no capítulo 5 de Gênesis. Andou Enoque com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Como é que Enoque agradou a Deus? Andando com Deus. A fé nos leva a andar com Deus, a viver na presença dEle, a amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. A fé que nos faz viver para amá-lo sobre todas as coisas. Não é a fé que vai deixar você protegido de qualquer doença. A partir de hoje você não tem mais doença. Então você não é mais ser humano, você não é mais feito de carne e osso, é isso? O vírus bate em você, não acontece nada, você é feito de quê? De aço? A Bíblia não diz que Deus veio para nos fazer homens de ferro, super-heróis. Tem gente assistindo muito filme de super-herói aí,
está achando que é o super crente. Você pode ter problemas, você pode ter doenças, pode ter enfermidades, pode ter desemprego, pode ter desilusões. Você pode passar por muitas aflições, a Bíblia diz. Mas nada disso abala a fé verdadeira. Porque a nossa fé, como nós cantamos, ela não está firmada no que Deus pode fazer. Está firmada em quem Ele é. É claro que Ele pode fazer tudo. Mas quem disse que Ele tem que fazer aquilo que você quer que Ele faça? Se Ele é Deus. Nós clamamos, nós oramos, Ele pode responder às nossas orações. Muitas vezes Ele responde. Mas outras vezes não, porque outras vezes o plano dele não é o mesmo que o seu. Quem será que tem o melhor plano, você ou ele? Vamos tirar 2 ou 1 aí com Deus para descobrir. Para o ímpar, melhor. Vamos ver. Quem é que vai ganhar? A fé que agrada a Deus nos leva a viver unicamente para Ele. Como fizeram Abel, como fez Enoque, como fez Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, que era uma prostituta, mas que escolheu viver para Deus. E que inclusive está na genealogia de Jesus, o Salvador do mundo. Porque ela teve fé, ela creu no Deus Todo-Poderoso. E assim, ele vai seguindo essa lista com Samuel, Davi, Jefté, Gideão, Sansão e tantos outros nomes. E outros que não são citados por nome. Nós poderíamos colocar aqui Daniel. Que fé é necessária para você entrar dentro de uma cova de leões e dizer, eu vou entrar lá. Porque eu sei que Deus é poderoso para fechar a boca desses leões. Ou para entrar dentro de uma fornalha de fogo acesa 7 vezes mais, diante do rei, com o exército do rei, diante de toda a nação. Mas você não está entrando lá porque você crê no livramento, você crê em Deus. Eles criam em Deus, eles não criam no livramento. Eles disseram, olha, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. E se Ele não nos livrar, do mesmo jeito, nós não vamos adorar os teus deuses, ó rei. A nossa fé não está no livramento. Não está na cura, a nossa fé está no Deus Todo-Poderoso. Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, Ele dá o livramento. Se Ele quiser, Ele faz o que você pediu para Ele fazer. Se Ele não quiser, Ele não faz, porque Ele é Deus. E a nossa fé está firmada nele. Nele somente. Porque Ele é a rocha. As pessoas nesse mundo, irmãos, têm fé. Não adianta você falar, eu tenho fé. É igual todo mundo. Todo mundo aí tem fé. Fé num Deus que é tipo o Papai Noel, um Deus que é o meu escravo, que faz tudo que eu quero, um Deus que me obedece quando eu mando, um Deus que faz barganha comigo, um Deus que parece um amuleto de proteção. Eu estou protegido, porque eu estou usando aqui esse amuleto. Tem fé nas simpatias, tem fé nos rituais, tem fé nas religiões, tem fé nas superstições, fé nos seus recursos, na sua riqueza, no seu dinheiro, na sua conta bancária, na sua inteligência, na sua capacidade. As pessoas têm fé no seu grau de instrução, na sua escolaridade, nos seus diplomas. Não, com o meu diploma eu vou conseguir, eu vou chegar lá. As pessoas têm fé em muita coisa, mas não é dessa fé que o escritor aos Hebreus está falando. Ele está falando da verdadeira fé, a única fé que agrada a Deus, a única fé que pode nos salvar eternamente. Pedro diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. A fé não é para você ter tudo o que você quer. A fé é para que você seja salvo. Esse é o objetivo da nossa fé. A salvação das nossas almas. E de nada adianta viver uma vida inteira aqui, mesmo que você realize todos os seus sonhos, sem alcançar a salvação em Cristo Jesus. Esse é o fim da nossa fé. É para isso que devemos ter fé. Buscando o Senhor em todo o tempo, crendo nele, esperando nele, confiando nele, agindo com fé. Porque ele diz, aí em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, mas, é Deus falando, o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, ou seja, se ele negar essa fé, a minha alma não tem prazer nele.
o meu justo viverá da fé. É assim que Deus quer que nós vivamos esse ano. Amém?